Seguinte, gente, nós começamos a semana passada a estudar o relato, o encontro que eu chamei de o garoto possesso, que na verdade o garoto em si não é o foco do nosso estudo, né? É que o garoto é o pivô para o encontro de Jesus com o pai desse menino. E o diálogo que Jesus tem com o pai desse menino é que chama a nossa atenção. Mas nas nossas Bíblias, esse relato ele é nomeado geralmente por causa do menino. E a gente tem falado que esse encontro ensina para nós a respeito de fé. Porém, fé não no sentido salvífico. Fé não no sentido de você crer em Jesus como Salvador. Né? Isso é uma fé soteriológica, uma fé salvífica. Mas uma fé no sentido de uma confiança em Deus. Uma coisa diária que nós temos, uma dependência de Deus. Fé nesse sentido. Essa é a fé que a gente está tratando aqui. E a gente resumiu esse trecho aí que aparece em Marcos 9, também em Mateus 17 e Lucas 9. Marcos é o relato mais detalhado sobre esse encontro. A gente resumiu esse ensino, o ensino dessa passagem toda, na seguinte mensagem central. Os discípulos de Jesus devem nutrir uma fé crescente, perseverante e dependente. Lembrando fé aqui como esse entregar-se a Deus, essa confiança, essa dependência diária e tudo mais, né? E assim, nesse relato, fé é o assunto principal, porque tudo gira em torno de fé, os personagens têm alguma relação com a fé. Então, você tem, por exemplo, os fariseus que não têm fé. Os escribas aqui no caso, que aparecem, eles não têm fé, eles não têm nenhuma confiança em Jesus, pelo contrário, eles são céticos, críticos de Jesus e dos discípulos de Jesus. Você tem a relação dos discípulos com a fé. Jesus fala que eles têm uma fé pequena, e a gente vai ver hoje o que é essa fé pequena, porque é um erro é um perigo que nós podemos incorrer também. E você tem esse pai que é apresentado aqui, que é um pai que ele tem uma fé, ele tem uma fé hesitante, ele tem uma fé que é apequenada também. Então tudo passa pela fé. Jesus questiona a fé dos discípulos, fala algo da fé dos discípulos, então esse é o assunto principal. Então vamos ler o texto aí para a gente refrescar aquilo que a gente já falou e para a gente dar sequência, porque a gente precisa lidar com apenas alguns versículos, mas vai dar muito pano para manga, porque é uma fala de Jesus que tem bastante coisa aí para a gente extrair. Então olha aí Marcos 9, do 14 ao 29, diz assim: Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. Vocês devem lembrar que os discípulos, 3 dos discípulos estavam com Jesus no Monte da Transfiguração. E eles viram Jesus ser transformado ali, aquela coisa gloriosa toda. E agora eles descem desse ambiente glorioso para um ambiente problemático. A gente falou que a vida, em geral, a vida cristã, ela tem altos e baixos. Isso aqui é uma ilustração do que acontece. E Jesus quer ensinar para os discípulos como tem que ser a fé deles quando as coisas estão no pé do monte, quando as coisas não vão bem. Então é isso que Jesus vai querer ensinar para os discípulos e toda essa situação tem esse propósito. Então eles descem do monte e encontram o caos ali embaixo. Eles encontram uma multidão pressionando os discípulos, os escribas discutindo, um menino ali tendo problemas, o pai desesperado, enfim, essa é a situação. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Os discípulos não puderam fazer nenhum milagre, então eles esperavam evidentemente que Jesus pudesse completar aquilo que os discípulos não fizeram. E então ele interpelou os escribas: Que é que discutíeis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra. E ele espuma, ri-lhe aos dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Os sintomas que são apresentados aqui, eles são comumente associados à epilepsia. Mas não é uma questão de saúde aqui. É, no mínimo, um problema de saúde causado por uma ação demoníaca. Isso seria, talvez, o mínimo que a gente poderia falar se falasse alguma coisa relacionada a uma doença. Mas não é o caso aqui.
Aqui é uma ação diretamente demoníaca, e a gente já falou aqui do intento assassino desse demônio, que pegava o menino não só para destruí-lo, assim, fisicamente, cansá-lo, fazer mal a ele, mas queria realmente matá-lo. O texto deixa isso claro. Então esse era o intento daquele espírito lá. Então não era uma questão de uma doença. Talvez uma coisa ou outra pudesse ser um sintoma de uma doença, mas não era uma doença, era uma ação demoníaca que causava aqui, inclusive, mudez e surdez. Então o menino era atormentado por isso. Versículo 19. Então Jesus lhes disse, diante do que o Pai falou e diante da falha que os discípulos tiveram, Jesus respondeu: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazemos. Então, Jesus não é indiferente àquela incredulidade, àquela dificuldade, àquela limitação que estava acontecendo. Ele via o sofrimento do Pai, ele via a incapacidade dos discípulos, que ele vai falar que era pouca fé, ele via a crítica dos escribas, e ele não é indiferente a isso, ele não é distante a isso, ele não é impassivo a isso. Ele sente tudo aquilo, aquela incredulidade é uma afronta para ele. Poxa, vocês têm visto o poder de Deus, vocês têm visto e vocês continuam céticos, vocês continuam resistentes, vocês continuam com uma fé pequenada. Isso causa um impacto em mim. Não que Jesus estivesse aqui fazendo algum tipo de autocomiseração, coisa do tipo, não, mas ele está mostrando aqui a sua indignação pela incredulidade persistente e os efeitos dela. Então ele pede para que o menino seja trazido. 20. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. Ou seja, já era um sofrimento que se prolongava há muito tempo. Era um sofrimento que já levava anos. A gente não sabe exatamente qual era a idade desse garoto aqui, quanto tempo esse garoto tinha, mas era um sofrimento, era algo na vida desse pai que era muito prolongado já. E o fato do texto falar isso, o fato de Jesus perguntar desde quando isso acontece, é porque, como eu já tinha explicado, ele quer mostrar que a cura vai ser rápida, enquanto que o problema era muito antigo, muito extenso. Então, desde a infância o menino sofria isso. Versículo 22. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E aqui no versículo 22 é onde a gente tem o centro de toda a discussão ali. Qual que é o questionamento que esse homem faz aqui, que a gente viu, que é o questionamento central que Jesus vai responder? Se tu podes. Existem outras ocasiões em que Jesus foi questionado quanto à vontade dele para fazer um milagre ou não. Mas aqui não é a questão da vontade dele. O pai aqui está perguntando se Jesus tem poder para aquilo. Era algo que talvez a gente lê aqui no primeiro momento estranho. Você fala, como ele está perguntando se Jesus tem poder? É óbvio que Jesus tem poder, mas a gente fez o exercício da compaixão com esse pai e a gente levou em conta a situação que ele estava. Era um problema antigo, os discípulos do Senhor não resolveram. Talvez nem o Senhor mesmo possa resolver. Então a gente tem que ser um pouco compassivo com o pai e entender que as frustrações, muitas vezes, elas podem, de fato, trazer desânimo, podem trazer nuvens sobre nós. E é isso que Jesus vai ensinar para os discípulos. Como você mantém uma fé firme, uma dependência, uma confiança em Deus, crescente, perseverante e dependente, mesmo quando as coisas são marcadas por frustração, por desânimo, por dificuldade, por oposição. Como manter essa fé? E é essa fé aqui que esse homem também precisa ter. Ao que lhe respondeu Jesus, versículo 23, se podes, tudo é possível ao que crê. Jesus, peraí, a questão não é poder. Se eu posso, ou se Deus pode, poder não é um problema para Deus. Não tem nada que Deus veja e ele fala, isso daí não vai rolar não. Eu precisava de mais uns dias de academia para dar um boost aí, precisava levantar uns pesos a mais, precisava comer um pouquinho mais de frango com batata doce, isso daí não vai ter como eu fazer não. Eu posso dar uma melhoradinha, mas não, para Deus não existe isso. A onipotência de Deus, ela não encontra limites. E
O que Jesus fala aqui, a gente até falou que esse versículo é muito mal interpretado porque as pessoas pensam que o simples fato de alguém querer alguma coisa e crer que aquilo seja da vontade de Deus, isso por si só vai acontecer, porque tudo é possível ao que crê. Mas não é isso que Jesus quer dizer. O que Jesus quer dizer é que a pessoa que crê em Deus sabe que Deus não tem limitações no seu poder. Ele pode fazer tudo. Esse é o sentido do texto aqui. E imediatamente, versículo 24, imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas. E aqui para mim eu já compartilhei com vocês que eu acho que é talvez o clamor mais bonito dos evangelhos. Porque ele interrompe Jesus e ele fala, eu creio. Mas logo na sequência ele parece falar algo que contradiz isso. E ele diz, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Ou seja, é um paradoxo. Senhor, eu creio que o Senhor pode. Tanto que eu trouxe o menino aqui. O Senhor não estava, eu pedi para os seus discípulos. Mas eu creio que o Senhor pode. Só que a minha fé, a minha confiança vacila. E nesse momento agora, ela está nublada. Nesse momento agora, diante da crise que meu filho está tendo, diante dos ataques desses homens aí, desses escribas, diante da incapacidade que os seus discípulos tiveram, a minha fé, a minha confiança, a minha dependência, ela está nublada. E essa exposição que esse homem faz do coração dele, como eu falei na semana passada, é a exposição do nosso coração também. Porque nós experimentamos um mix dessas coisas às vezes. Nós sabemos que Deus tem poder. Nós confiamos na sabedoria de Deus, na bondade e na justiça de Deus. Mas mesmo sabendo dessas coisas, por vezes, a nossa fé dá uma vacilada. A gente fala, será? E ainda que a gente não verbalize isso muitas vezes, às vezes ainda que a gente não fale, às vezes, Senhor, eu não confio no Senhor, não sei se o Senhor tem poder para isso ou não, muitas vezes a gente age como se acreditasse nisso. E é um paradoxo tanto quanto o pai aqui. O pai foi até mais honesto, porque ele abriu o coração para Jesus. E muitas vezes a gente tenta esconder isso por trás de algumas palavras piedosas, algumas coisas desconversadas, enfim. Mas essa oração aqui dele deveria ser a nossa oração. Eu até trouxe aqui uma citação, deixa eu só colocar aqui, da semana passada, daquele comentário de Marcos que eu li para esse estudo, né, que resume isso. Ele fala, a famosa resposta paradoxal do pai captura a dúvida torturante de muitas orações sinceras. A fé e a incredulidade estão misturadas na maioria de nós. E talvez Marcos nos encoraje a notar que esta condição tão comum não foi um obstáculo para que o pedido daquele pai fosse atendido. Pelo menos ele colocou sua falta de fé na perspectiva correta, ao não insistir nisso, mas pedir a ajuda de Jesus. Então, o que esse autor captou muito bem é que parece que Marcos quer dizer para nós que uma fé nublada continua sendo uma fé. E se eu olhar para a minha fé e falar, não, minha fé é nublada, minha fé não vale de nada, eu não vou tomar a atitude correta, que é pegar essa fé imperfeita e levar até Jesus e falar, Senhor, melhora isso daqui. Melhora isso. Não tá bom. Eu tô com nuvens de incredulidade. Mas eu não vou ficar acanhado num canto, incrédulo. Eu vou pegar a minha fé pequena e quebrada e eu vou levar até o Senhor, porque o Senhor pode melhorar a minha fé. O Senhor pode fortalecer a minha fé. E essa é a oração que esse homem faz aqui. Então, quando a gente sente incredulidade, quando a gente sente dúvida, quando a gente sente medo, quando a nossa confiança em Deus está nublada, a saída não é você se afastar de Deus. O que esse homem faz deve ser a nossa postura. Quando a gente tem alguma nuvem diante de nós, a saída é eu me aproximar mais de Deus. E pedir para que Deus complete aquilo que no momento eu não tenho. Essa deve ser a postura correta. É isso que esse homem faz aqui. Então essa oração, ela não é só bonita, essa súplica que ele faz, né, não é só bonita, para mim uma das mais bonitas, mas é a oração que a gente tem que fazer constantemente. Vendo Jesus, versículo 25, vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. A gente viu aqui uma libertação definitiva e completa desse menino, porque a ordem foi para que aquele espírito nunca mais voltasse.
E a gente fez um paralelo disso com a libertação que Jesus opera nos crentes. Não é uma libertação de uma possessão, mas é uma libertação também definitiva e completa, como acontece aqui. Então, a gente vê o poder de Jesus agindo aqui e o poder de Jesus que atuou em nossa vida também. Mas até aqui a gente já tinha coberto a semana passada. Agora, nos 2 últimos versículos, é onde a gente tem um pouco dos bastidores da coisa. Porque os discípulos viram o milagre, foi relativamente rápido e simples para Jesus, mas eles não tinham conseguido fazer aquilo. E eles ficam agora com essa interrogação. Por que a gente não conseguiu? E é o que eles vão perguntar para Jesus. Versículo 28. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não pudemos nós expulsá-lo? E essa era uma pergunta legítima, porque se vocês olharem aí um pouquinho, virarem um pouquinho a Bíblia para Marcos 6, vocês vão ver que lá em Marcos 6, 7, Jesus tinha dado autoridade para os 12 para eles fazerem exatamente isso. E eles já tinham feito isso outras vezes. Então olha aí Marcos 6, 7. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Olha aí agora o 12. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Ou seja, eles já tinham tido uma experiência passada de sucesso. Por que agora a coisa falhou? Por que agora não deu certo? O que tinha dado de errado? Essa era a dúvida deles. E eu imagino que se vocês estivessem no lugar dos discípulos, vocês iam perguntar a mesma coisa. Senhor, onde é que a gente falhou? Porque a gente já fez isso outras vezes. Tudo bem, a gente talvez não seja tão experiente, talvez a gente precisasse ter treinado mais, não sei mais. Nós todos não conseguimos fazer isso. E algum tempo atrás, a coisa foi outra. O que teve de diferente agora? Qual foi o problema agora? E aí Jesus respondeu-lhes, versículo 29. Esta casta não pode sair senão por meio de oração. Algumas Bíblias trazem oração e jejum. Tem alguma Bíblia que não traz jejum? Traz só oração? Talvez a sua tá só oração, Guilherme, sem jejum? Algumas Bíblias trazem oração e jejum, outras oração e o jejum tem entre parênteses, e outras trazem oração e jejum completo. Porque a gente não sabe se esse jejum, essa palavra, estava no original ou não. Mas por que alguém colocaria isso no original? É porque era comum na antiguidade a ideia de você associar a oração a jejum. Então, às vezes, um escriba, um monge, alguém lá, achou que seria interessante colocar, e essa palavra entrou para o texto e ficou lá. Então, a gente não sabe. Mas o que é certeza é que está até a oração. Agora, o que nos confunde aí nesse versículo 29 é que a fala de Jesus parece, numa primeira leitura, dizer que existem talvez tipos de demônios que existem mais ou menos, exigem mais ou menos oração, não é verdade? Quando você lê pela primeira vez, esta casta não pode sair. Esse era o chefão level 10. Eu preciso dar um level up. Eu estou no 5, 6 ainda. Eu preciso de mais unção na minha oração, né? Preciso, sei lá, ter um pouco mais de leitura bíblica, talvez, porque quando eu chegar no chefão 10, eu tenho que estar preparado, né? Agora, tem o demôniozinho 2, que é o tranca-rua, é o cramunhão, isso aí você expulsa fácil, isso aí você espirra e ele já sai correndo. Então é uma casta inferior e tem a casta superior, né? E claro, vai ter gente que vai usar esse texto para afirmar isso, vai ter gente que vai usar esse texto para falar que se você expulsa um demônio fraquinho, você tem a expulsão de um demônio mais forte e tudo mais. Mas não é isso que Jesus quer dizer. Quando o texto diz aí, esta casta, a NVT traduz por esta espécie. O que o texto está querendo dizer, na verdade, é que este tipo de coisa, o que é esse tipo de coisa? Os demônios. Não que existem classes de demônio, mas os demônios em si, essas coisas, esses tipos de coisa, essa espécie de coisa, esse tipo de ser, não pode sair, não pode ser expulso, não pode ter uma ação para com eles, a não ser por meio da oração. Por quê? Porque essas coisas não são coisas materiais que você pode chegar, abrir a pessoa e tirar o demônio e jogar embora. Não dá. Você não pode fazer uma coisa dessa. É algo espiritual e algo que depende inteiramente da ação de Deus. Então, esse tipo de coisa não sai senão por meio da oração, significa que isso só pode funcionar quando é enfrentado pela dependência de Deus. Um homem sozinho não vai conseguir fazer nada. O homem por si só, sem Deus intervir naquela vida e tirar o espírito imundo de lá, não pode fazer nada. Ele está completamente, ele é completamente inútil. O homem, sem a ação sobrenatural de Deus, nesse caso, não tem poder nenhum.
E isso nos serve para lembrar que tudo na nossa vida depende de Deus, é claro, tudo na nossa vida depende de Deus. A gente tem que expressar a nossa dependência de Deus em todas as áreas da nossa vida, mas existem questões que não tem nada a fazer a não ser orar. E esse é um lembrete importante, porque a gente tende muitas vezes a ser pragmático, a gente tende muitas vezes a ser tentar ser rápido em alguma solução, a gente tenta dar um jeitinho aqui e ali, mas existem situações que a única coisa que a gente pode fazer é orar. E esse daqui é um exemplo disso, é uma ilustração disso. Os discípulos não tinham o que eles fazerem. O que eles iam fazer com o menino? Iam bater a cabeça do menino no chão? Iam tentar abrir o menino à força? Traz aí uma faca, vamos tirar o demônio no facão. Não dá. Fazer o quê? Só orar. E várias coisas da vida só podem ser resolvidas ou dependem única e exclusivamente da oração. Existem momentos da nossa vida em que não tem para onde você ir. Você fala, Senhor, eu não tenho o que eu fazer aqui agora. Ah, mas eu vou fazer isso. Não dá. Ah, mas eu vou fazer aquilo. Não dá. Ah, mas e aquilo outro? Não dá. Eu tenho apenas que orar e esperar. Existem momentos em que isso acontece. Vocês devem lembrar que logo depois que Jesus foi ao céu, qual foi a orientação que ele deu aos discípulos? Quando Jesus estava sendo levado aos céus. Qual foi a orientação que ele deu aos discípulos? O que ele falou para os discípulos fazerem? Para eles aguardarem. Jesus falou quanto tempo ia demorar? Não. Jesus falou, olha, vocês podem acelerar. Sabe o que vocês fazem? Vai lá, começa a falar em línguas pro espelho, né? E aí o espírito vem mais rápido. Claro que não, né? Nada a ver. Só pentecostal ensina essas coisas, né? Não tem nada a ver. O espírito não ia ser acelerado e muito menos fazendo essas babuzeiras. Claro que não. Mas não tinha o que fazer. O que ele tinha que fazer? Tinham que esperar. E quando o Espírito Santo veio, o que eles estavam fazendo? Estavam orando. Não tinha o que fazer. Tinha que esperar e orar. Então existem situações na vida que nós temos apenas que esperar. Como eu disse na semana passada, às vezes isso pode parecer um pouco distante da realidade do jovem. Porque o jovem faz as coisas e as coisas acontecem com muita rapidez. Ah, eu tenho que estudar para o vestibular. Entra no cursinho, faz lá a prova e passa. É relativamente fácil o que você tem que fazer. Mas conforme você vai passando de fase na vida, você chega a problemas que não tem o que você fazer. Não tem o que você fazer. Eu estou esperando o resultado de um exame. O que você vai fazer? A não ser orar. Você fez o exame. Está lá, nas mãos do laboratório. O que você vai fazer agora? Tem que esperar. Tem que orar. Tem questões na vida que não tem o que você fazer a não ser orar. E orar é tudo e isso é bom. Orar não é o último recurso. Orar é o primeiro recurso, mas às vezes é o único recurso que a gente tem. E é importante como jovem você saber disso, porque realmente, quando você fica mais velho, agora, ouçam o que eu estou falando, assim, eu não estou falando com alguém que já está velho, eu sei que eu estou careca, eu sei que eu estou no bico do corpo, eu sei disso, mas, estava tendo um pulo dog aqui, que essa semana eu senti frio na careca, eu falei, acabou a vida, já não dá mais, se sentir frio na careca com 30 anos, o Jean já tá acostumado. Já. Jean, não fui eu dessa vez, agora foi o Breno. Então, né? Mas muito cedo na vida adulta, vocês vão perceber que tem coisas que não dá para resolver com o próprio braço. Não dá. Você precisa orar e aguardar. E isso você pode aplicar a situações mais rotineiras da vida. Às vezes uma esposa, por exemplo. O jovem pensa muito em esposa, casamento, esse tipo de coisa. É bom você tomar um banho, passar um perfume. Tomar um perfume, não. Tomar um perfume se você tiver mau hálito, mas enfim. Tomar um banho, passar um perfume, cortar o cabelo, andar bonitinho, ser simpático, né, educado, tudo isso é importante. Mas você não vai chegar pra menina e falar assim, você vai me namorar agora. Não existe. Só o Maurício fez isso com a Esther. Funcionou, né? Mas pessoas normais, pessoas que não vieram de outro país, né, Maurício? Não vai fazer isso. Você tem que esperar. É um sentimento que Deus tem que despertar em outra pessoa. Você faz o quê? Você aguarda. Você ora. E isso é tudo. Tudo que dá, até onde dá para ir. Então isso é bom, é um bom lembrete para nós de que existem situações em que o recurso que temos, o único recurso que temos é a oração.
E isso não é por falha de Deus, mas é porque Ele quer que esse seja o único recurso que a gente tenha para lembrar da nossa dependência dele. Agora, é possível que essa resposta de Jesus aqui revele que, junto com a experiência anterior que os discípulos tiveram, é possível que os discípulos estivessem com um sentimento um pouco autoconfiante, talvez. A gente já fez isso no passado. Trabalho fácil, vamos lá. Traz o menino que sou PhD em expulsar demônio e curar gente doente. E aí trouxeram, e os discípulos falharam. Então pode ser que eles estivessem muito confiantes em si mesmos por causa da empreitada anterior, e o fato de Jesus ter enfatizado a oração é para lembrar que eles em si não tinham nenhuma habilidade mágica. Eles dependiam única e exclusivamente de Deus. Então isso seria importante para os discípulos se lembrarem posteriormente, até mesmo quando Jesus já estivesse no céu, porque eles estariam ali diante dos desafios, eles estariam diante das empreitadas ali do ministério, eles precisavam lembrar. Não é nada em nós. É Deus que opera tudo isso. E talvez esse tenha sido um lembrete. E se foi isso, esse incentivo que Jesus deu à oração, se for essa a ideia, isso é importante para o jovem. Por quê? Por que vocês acham que esse lembrete, se foi isso que aconteceu, se eles estavam muito confiantes em si pelo que aconteceu no passado, mas eles falharam, e Jesus falou, vocês têm que orar. Se essa for a ideia, por que isso é importante para o jovem? Porque o jovem se acha invencível, ele acha que ele pode fazer tudo, porque ele está numa fase que tudo é possível. Vocês concordam com isso? É difícil falar, é mais fácil falar o jovem do que falar eu, né? A gente, né? É mais fácil falar o jovem, mas quando a gente fala o jovem, eu tô falando de nós. Põe o seu nome no lugar, ou do jovem. E por mais que você fale, não, mas eu sou uma pessoa tranquila. A Bíblia enfatiza várias vezes que o jovem é, por natureza, orgulhoso, confiante nos próprios recursos, na própria força. Tanto que o livro de Provérbios, que é um livro majoritariamente, principalmente escrito para jovens, não te estribes no teu próprio entendimento. E o jovem frequentemente confia na sua habilidade. Cara, eu tenho ChatGPT, eu leio muito, eu sei de tudo. Com 22 anos, estava terminando meu doutorado, sou muito inteligente, sou muito capaz. Não, lá em casa, meus pais dependem de mim. Quando a gente viaja para o exterior, eu sou o cara que fala inglês, eu sou o cara que agiliza tudo, eu sou o cara que faz as reservas. Eu sou muito bom em tudo que eu faço. Eu consigo resolver as coisas. Aqui tem um lembrete sutil. A mágica, quando as coisas dão certo, não é por sua habilidade. Deus pode te capacitar e pode usar a sua habilidade para aquilo, mas isso não é mérito seu. Portanto, dependa mais de Deus. É importante o jovem lembrar disso, para que não brote aí algum orgulho. E, se foi isso que aconteceu em algum grau, já nos previne de que, geralmente, uma postura orgulhosa, autossuficiente, conduz ao fracasso, à frustração, que foi o que aconteceu aqui. Então, como jovens, nos poupemos disso, dessa autoconfiança. Pode ser que tenha sido isso. Agora, se vocês olharem lá em Mateus 17, no relato paralelo desse texto, vocês vão ver que a resposta de Jesus lá em Mateus é um pouco mais detalhada. E pode nos ajudar a entender um pouco melhor do porquê os discípulos tinham que ter orado. Porque é possível que eles tenham orado, né? É difícil imaginar que eles chegaram, falaram algum tipo de coisa lá simples e esperavam que aquilo fosse acontecer. Eles viam o exemplo de Jesus na oração, eles viam que quando Jesus fazia milagre, muitas vezes ele orava antes. Então, é possível que eles tivessem orado. Mas a resposta que Jesus dá em Mateus 17, 20, no mesmo episódio, é um pouco mais completa. Mateus dá alguns detalhes a mais. E isso pode nos ajudar a entender por que a coisa não deu certo. Então, olha lá. Mateus 17, 20. Por causa da pequenez da vossa fé, por isso não deu certo. Pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Se lá atrás a gente já tinha visto que aquela fala de Jesus, que nada é impossível ao que crê, né? Tudo é possível ao que crê, já era um texto que muita gente interpreta mal, esse aqui agora é a torta inteira. Se lá era uma fatia, aqui é a torta inteira, porque ele fala, se você tiver uma fé, mesmo que pequena,
você vai dizer para o monte, vai daqui para lá, o que era um exagero para falar de uma coisa impossível, era uma espécie de um ditado para falar de uma coisa impossível. E ele repete, nada vos será impossível. Pronto, é tudo que o neopentecostal quer. É tudo que ele quer ouvir. Não, se nada me é impossível, vamos lá. Agora é a hora que a gente faz a festa aí. E muita gente interpreta mal esse texto. Mas o segredo para entender esse texto aqui é a gente entender o que é esse pequenez da vossa fé. O que vocês acham que é? Se vocês fossem chutar, o que Jesus quis dizer com uma fé pequena? O que é uma fé pequena? Vale heresia para vocês agora, Bela. Uma fé insegura. Ok. O que mais? O que é uma fé pequena? Essa foi a causa do fracasso deles aqui. Eu faço uma associação que pode estar até errada quando o Thiago fala do dobro. Uma fé vacilante, que ora está aqui e ora não está mais. Tá? Então, insegura, inconstante, o que mais? Uhum. Sim, ele fala, ele está incomodado com a incredulidade deles. De fato, dá para interpretar um versículo pelo outro. Dá para entender que a oração, no caso, ela produz uma fé mais confiante, que é uma fé vacilante. A fé que ora é uma fé segura, porque está confiando em Deus. Uma fé que não ora ou que não persevera na oração é uma fé naturalmente insegura, inconstante, é uma fé fraca. Okay? Sim, dá. Agora, o que é interessante em Mateus é que essa expressão pequena fé, ou pequenez da vossa fé, ela aparece em mais 4 ocasiões. E cada uma dessas ocasiões, quando a gente olha, dá pra gente entender o que é então ter a pequena fé. Porque a gente faz um quadro maior. Aqui a gente está vendo só uma parte. Agora a gente pode ver as outras ocasiões e perceber o que é uma fé pequena então. Diga, Henrique. Aqui na minha tradução está logo um pouco de credibilidade, por causa da nossa credibilidade. Mas a ideia é uma fé pequena. A palavra é uma fé pequena. Essa é a ideia. Traduzir como incredulidade para ser mais forte, talvez, né? Mas olha só os textos aí. Então o que a gente está fazendo? A gente deixou Marcos agora lá rapidinho, um pouquinho na bancada. A gente abriu a gavetinha de Mateus para ver o que é pequena fé, certo? Então, Mateus 17 fala dessa pequena fé. Vamos ver mais textos agora. Olha lá Mateus 6,30. Mateus 6,30. Quando Jesus fala sobre ansiedade pelas coisas do amanhã, comida, bebida, vestes, ele fala sobre pequena fé. Olha aí Mateus 6,30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Opa! Aqui a pequena fé está aplicada a qual contexto, então? Qual que é o contexto da pequena fé? No contexto do texto que a gente está estudando, é a pequena fé em fazer alguma coisa ali, uma ação ali. Aqui não é. Qual que é o contexto de Mateus 6 aqui? Confiança em que sentido? Confiança é a fé que a gente está falando em tudo. Mas aqui em Mateus 6 é confiança em relação a quê? Provisão, certo? Então, ter pequena fé aqui está associado de algum modo a não confiar no cuidado de Deus e viver ansioso, certo? Então isso já nos deu uma pista. Okay? Próximo texto, só virar aí para Mateus 8. Mateus 8, 26. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E aí, qual que é o contexto da pequena fé aqui? O que é ter pequena fé aqui? Em Mateus 8. É um texto famoso. Confiança em que sentido? Uma segurança, confiança de que Jesus está aqui com a gente. Não vai acontecer nada. Eu posso caminhar seguro, tranquilo, confiante de que Deus tem poder para repreender tudo isso.
para acalmar tudo isso. Okay? Já ajudou um pouquinho mais. Mateus 14 agora. Mateus 14, 31. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Quem é que está experimentando isso daqui? Foi o Pedro, lembra? Ah, Senhor, estava lá os discípulos no meio do mar lá, eles veem um fantasma, os discípulos eram muito medrosos, né? Os discípulos, um bando de homem barbado pensando que era um fantasma vindo andando, né? Então, enfim. Mas não se acha muito melhor que eles não, viu? Se eles acharam isso, a gente não ia se comportar muito melhor não, né? Mas enfim, estava lá, Senhor, se é o Senhor mesmo, manda eu ir. Jesus fala, vem. Aí Pedro, ixi. E ele vai. E aí o texto fala que ele chega a andar nas águas, mas o texto fala que ele, percebendo a agitação e os ventos, ele fica com medo e o que acontece? Ele começa a afundar. Jesus vai lá, pega ele, Pedrão, pega ele, fala, por que você duvidou, homem de pequena fé? Aqui ter pequena fé tem essa relação de confiança, mas o que significa aqui ter essa pequena fé? O medo, a dúvida, será que Jesus mandou eu ir? Será que ele vai me sustentar? Ó os ventos aqui batendo, eu acho que não vai dar não, é o medo. Então, ter pequena fé, aqui está relacionado ao medo. Então, já mais uma pedrinha aí para o nosso panorama. E o último, Mateus 16, Mateus 16, 8. Percebendo Jesus, disse, por que discorri entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Qual que é o contexto aqui? Qual que é o contexto aí de Mateus 16? Dá uma passada aí dos olhos e me diga. Qual é o contexto aí de Mateus 16? Essa fala de Jesus aconteceu por quê? Não foi no vácuo, né? Por que Jesus disse isso? Qual que era a preocupação dos discípulos aí? Lê um pouquinho antes pra gente aí, Esther. Jesus disse, vede, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, escolhiam entre si dizer, é porque não possuímos pão. É engraçado isso. Eles entenderam errado, né? Aí eles estavam incomodados porque Jesus falou sobre não ter pão e já a multiplicação dos pães, todos esses contextos que precisava dar alimento para o povo era, Senhor, e o pão? Não tem pão para toda essa turma, não tem? Agora se a gente não trouxe pão também, ele deve estar bravo com a gente. Então, sempre os discípulos davam umas confundidas dessas aí, né? Sempre os discípulos davam isso. Mas aqui, o que é ter pequena fé então? O que é ter pequena fé nesse último versículo aí? Falta de entendimento, ok. O que o Henrique falou? Da provisão, considerando talvez a onisciência de Deus, como se Deus não soubesse se vocês esqueceram do pão, e isso é um pão pequeno. Tanto que Jesus na sequência, eu abri aqui o texto só tinha o versículo 8 aqui, mas eu abri aqui, logo no 9, Jesus fala, não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Ou seja, vocês estão preocupados sobre trazer pão, vocês não entenderam que isso ainda não é um problema para mim? Isso não é sobre isso que eu estou falando, não é esse o ponto. E se faltasse pão, vocês ainda não aprenderam que isso daí é irrelevante, eu faço de 5 pães e alimento uma multidão? Então aqui, talvez uma má interpretação, mas parece um esquecimento do que Jesus já tinha feito. E eles estavam apegados àquilo ainda, e aquilo estava, ih, rapaz, a gente esqueceu o pão, e agora ele está falando isso daí, a gente não... Então, mais uma pedrinha aí para nossa definição de pequena fé. Diga. Também a gente pode entender como uma falta de pensar nas coisas do reino, de pensar mais nas coisas materiais, de pensar preocupado com o pão, né? Sim. Eles estavam muito apegados ali àquelas coisas circunstanciais e eles não estavam conseguindo olhar para além disso. Então, a fé deles estava apegada às coisas que estavam ao alcance das mãos.
Enquanto que aqui Jesus não está falando disso. Então, no sentido, a gente pode olhar para isso sim. Eles estavam com a visão errada. E aí, no versículo 10, ele repete, né? Jesus fala de novo, ó, nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos tomastes, como não compreendeis que não vos faleis a respeito de pães? Ou seja, Jesus fala, vocês estão com a visão errada, vocês esqueceram do que eu acabei de falar. Então, de fato, eles esqueceram do poder de Jesus e estavam focando na coisa errada. Então, isso é uma pequena fé também, uma expressão de pequena fé. Eu trouxe, à luz disso tudo, eu trouxe uma explicação do John MacArthur sobre o que seria ter pequena fé. Porque, veja, essa expressão pequena fé ela pode ser muito mal interpretada. Geralmente as pessoas falam de ter pequena fé como você confiar muito ou pouco em determinada coisa, como você querer muito ou pouco. Então, se você toda manhã fala assim, não, hoje o negócio vai dar certo. Ah, hoje vai dar. Hoje não sei o que lá. Pensamento positivo. Vamos lá, pra cima, tal, aquela... Isso é ter muita fé. Será que isso é ter muita fé? Será que é esse otimismo? Não parece que é isso. E ter pequena fé seria o oposto disso. Ter pequena fé seria você confiar. Acho que vai acontecer, né? Mas não sei, né? Vamos ver qual é a vontade de Deus. Não, que pequena fé é essa? Já deu certo. Isso até é uma oração que às vezes as pessoas pensam como uma oração com mais fé, né? Nós já te agradecemos pelo que o Senhor vai fazer. Peraí, eu não sei se Deus vai fazer aquilo ou não. Isso não é necessariamente uma oração de fé. Às vezes é uma oração até um pouco equivocada do que a pessoa faz. O que é grande e pequena fé, então? O John MacArthur explica da seguinte maneira. Pequena fé versus grande fé, né? Pequena fé é o tipo de fé que acredita em Deus quando tem-se algo em mãos. Sim, eu acredito em Deus. Ou, sim, o Senhor provê, aqui está. E eu estou me segurando nisso. Isso é pequena fé. Mas essa fé não pode acreditar em Deus quando não tem em mãos esses recursos. Uma grande fé diz, eu creio em Deus sem nada em minhas mãos. Eu acredito em Deus no meio da tempestade. Eu acredito em Deus embora o vento esteja soprando. Eu acredito em Deus embora não haja nada no armário. Eu acredito em Deus, embora não tenha nenhuma roupa. Eu acredito em Deus. Essa é a grande fé. E você poderia colocar outras coisas aqui. Eu acredito em Deus, mesmo não tendo nenhum contatinho no WhatsApp. Eu agradeço a Deus, mesmo não tendo uma proposta de emprego no meu LinkedIn. Eu agradeço a Deus, mesmo não tendo... E você pode completar com o que quiser aqui. É quando você não tem nada para se apoiar. E faz sentido essa explicação que ele deu aqui, à luz dos outros textos, porque os outros textos falam exatamente sobre isso. O que é a pequena fé? A pequena fé significa não ter fé? Não. Jesus não falou que eles não tinham fé. Só que era uma fé pequena. E uma fé não pode ser pequena. Porque, note, o objetivo de Jesus aqui era falar, olha, eu daqui a pouco, eu vou ter ido embora. Eu vou enviar o meu Espírito para vocês e vocês vão dar sequência no trabalho. E vocês têm que ter uma fé grande. Vocês não podem ter uma fé pequena como essa, que só quando as coisas estão próximas funcionam. Vocês não podem. Vocês têm que continuar com essa fé, mesmo quando as coisas não estão indo bem. Essa é a grande fé. Então, o contrário seria que a fé pequena é aquela fé que ela tem algo para se apegar. Pode não ser tudo, pode não ser o máximo, mas já é alguma coisa e você se apega àquilo e fala, não, beleza, eu confio em Deus. Se der tudo errado, eu tenho uma poupança aqui. Isso é fé. Mas a grande fé é aquela fé que acontece mesmo quando você fala, olha, eu tenho que pagar conta e eu não tenho nada na poupança. Mas eu vou trabalhar, eu vou esperar que o Senhor vai me dirigir para ver o que eu posso fazer aqui. Isso é uma grande fé. E a pequena fé, ela é, portanto, uma fé insegura, inconstante. Ela é uma fé que tem medo, porque quando o vento bate, a pequena fé, ela está lá. Ela não é desprezível, mas ela não dá força o suficiente para ir adiante quando o vento bate, quando as tempestades chegam. A grande fé não. A grande fé ela vai para cima, mesmo em meio a essas adversidades. O que vocês acham dessa definição aí? Vocês acham que o MacArthur forçou? Vocês acham que não é bem isso não? Acho que não tem nada a ver pequena fé, grande fé? Ou não, acho que é isso mesmo. Acho que é isso e tem a ver com o nosso dia a dia. E aí, Nilson? Mas não sabia nem como
lá, eu sou de seminário, eu conversar com ele, só sabia dizer que Deus era bom. E nem tudo é legal. Porque não faz muito sentido, porque normalmente a gente só sabe que tem graças a Deus Quando as coisas chegam, quando as coisas estão boas, minimamente boas. eu vejo isso também entre jovens, assim, que tiver estudado. Geralmente jovem tem um casal dentro da igreja e quando não dá certo, separa, geralmente a pessoa sai da igreja, algo do tipo. Eu acho que se encaixa muito, sabe? Quando você está tudo muito bem, tá legal. Né? Quando não dá, Sim. o pessoal daqui já não presta mais. Muda, tudo muda, né? É curioso que o exercício que a gente faz aqui é o seguinte. Nem sempre Deus vai responder alguma coisa do jeito que a gente quer. Então notem que essa fé grande não significa você acreditar que Deus vai fazer aquilo daquele jeito que você espera, não é isso. Eu acredito muito que minha conta está vazia, mas aquele boleto vai aparecer pago. Não é isso. Não é isso. A grande fé é você manter a sua confiança, é você manter a sua perspectiva correta sobre Deus no meio das coisas. Porque volta para a pergunta que a gente estava tratando aqui, a pergunta do pai. Qual era a pergunta do pai aqui? O Senhor pode. E no meio da tempestade, às vezes a gente pode questionar, será que Deus pode? Ou a gente começa, que outras reações a gente pode ter, além de questionar o poder de Deus? Que outras reações a gente pode ter fruto de uma pequena fé? O que acontece dentro de nós quando chegam as dificuldades, as tempestades todas, e a nossa pequena fé, ela não se impõe do jeito que deveria? O que isso causa na nossa relação com Deus? O que isso nos leva a fazer? Questionamento. Que tipo de questionamento? Não sei se o Senhor é bom, não sei se o Senhor me ama, não sei se o Senhor existe. É a pequena fé. Bateu o vento, bateu o medo. Opa, será? Brenner. Não passam do teto. Deus não está me ouvindo. Então, você começa a questionar a sua salvação. Você começa a questionar se você tem algum pecado oculto na sua vida, se Deus não te perdoou de alguma coisa. Você começa a questionar tudo. O que mais? Que outra postura a gente tem? Inconstância. Então, eu oro, aí depois você fala, quer saber? Acho que essa oração não valeu de nada. E você esquece de orar. É uma pequena fé. O que mais? Dá o seu próprio jeito. Quer saber? Se Deus não está resolvendo, eu vou resolver do meu problema. Vou dar um jeitinho de Abraão aqui, né? Vou resolver meu problema. A pessoa nem volta as coisas para a dimensão espiritual, começa a pensar, o que eu podia ter feito diferente? Sim. Ela centraliza tudo nos recursos dela, nas coisas que ela poderia ter feito diferente, enfim. Não depende mais da vontade de Deus, depende de alguma falha dela. O que mais? Inveja. Exato. Por que está tudo acontecendo de ruim comigo e o outro lá está bem? Deus é um Deus injusto, porque o ímpio está andando de Lamborghini e eu estou andando de busão. Tem alguma coisa errada aí. O que mais? Apostasia abrir mão, o cara se desviar. Falar, quer saber, eu não quero saber de nada disso. Okay? O que mais? É comum as pessoas começarem a ter raiva de Deus. Vocês conhecem pessoas que têm raiva de Deus? Porque acontece alguma coisa e a pessoa está contrariada e ela começa a ficar com raiva de Deus. Isso aconteceu na minha família. Minha mãe não era crente, mas quando a minha avó faleceu, minha mãe era muito apegada com a minha avó, a minha mãe fala que ela começou a ter raiva de Deus, porque minha avó tinha morrido. E tem crentes que podem experimentar isso, elas ficam com raiva de Deus. Na pandemia, na minha família, se questionava muito, morreu assim, um primeiro, Covid. Esse tio meu era um cara super 10, sabe? E aí, alguns tios meus, meu pai, eles começaram a questionar porque muita gente, pelo lado, assim, vão ficar super bem. Começavam a questionar, sabe? Agora, o que seria alguém com grande fé? Eu me lembro de um grande exemplo do Antigo Testamento de um homem de muita fé, que experimentou todas as tempestades, reveses e problemas que você pode imaginar. Quem é esse camarada? Jó. José também. José é um exemplo de fidelidade, né? Tudo mais. Agora, qual foi a fala de Jó? Tenta lembrar, puxa da memória. Se você não leu o livro de Jó ainda, vergonha, hein? Tem que ler.
tem que ler livro de Jó. Se não leu, ó, já está há 20 anos sendo crente e não leu Jó ainda, tem que ler. Mas qual foi... Lembra de uma fala de Jó que mostra que ele tinha uma grande fé? Eu sei que o meu Redentor vive, essa também, é claro, mas essa aí que vocês citaram, eu acho que vai no ponto. Qual que é? Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Isso é ter grande fé. Deus não restituiu. Quando Jó falou isso, Deus não tinha restituído nada para ele ainda. Ele falou, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. A esposa dele, aquela tirana, né, amaldiçoa teu Deus e morre, essa, se é que era uma mulher de fé, era uma mulher de pequena fé. Eu nem vou falar que ela tinha fé, porque aquela mulher, pelo amor de Deus, né? Vilã de novela, aquela mulher, né? Mas questionar, falar, não, esse seu Deus te abandonou, te largou. Então vejam como é o homem de grande fé, qual que é a postura dele, né? E de fato, isso é o que a gente experimenta em vários momentos da nossa vida, e eu lembrei dessa situação aqui. O Betinho não está aqui para eu zoar ele sobre aviões e tudo mais, mas depois vocês falem que eu zoei ele, né? Mas, zoei ele não, né? Zoei a profissão dele. Ele vai ver, né? Mas vocês já viram como que é a aproximação de voo quando não tem visibilidade? É a aproximação por aparelhos, né? Olha a loucura que é. Dá uma olhada aqui na cabinezinha. Você só sabe que o avião está andando por causa das luzinhas aqui do lado, mas olha só como que é o negócio. Olha a situação aí. Isso é um pouso. Eu, se eu tô nessa cabine, eu vou morrer. O cara tem que ser bom, né? E ele só vai ouvindo o Gilberto não tá aqui para dar mais informações, né? Como que é o negócio aí, ele pousou. Mas ele só vai seguindo as direções que o computador dá lá. E ele vai pra mim, aquilo aí pela fé. Você tem que crer que o avião tá certo. Porque se o negócio tá desregulado, já tem jeito, né? E muitas vezes, nas várias áreas da nossa vida, a gente faz um pouso sem visibilidade. E ter grande fé é você confiar nos comandos que são ditos na palavra de Deus. Continue, não desanime, confie, Deus vai prover, Deus vai te satisfazer. Se ele não te der, ele vai ser suficiente. Continue caminhando, continue fiel. Mas eu não estou vendo. Anda, continua andando. Vai andando. E confia que eu sou bom, confia que eu sou justo, confia que eu sou santo, confia que eu sou sábio. Só anda, eu sei que você não está vendo, mas eu tenho as coordenadas, eu tenho o plano, eu tenho a pista de pouso, eu comando o avião, eu estou te sustentando, vai. Esse é o homem de grande fé. Como seria o homem de pequena fé? Se um homem de pequena fé fosse o piloto desse avião, o que ele faria? Arremete, fica rodando, né? Enfia o avião no chão direto, quer saber de uma coisa? Bate tudo, acabou a tensão, né? Então, o homem de pequena fé, ele vacila. Será que essas coordenadas estão certas? Será que essa distância está certa? O homem de grande fé, não. É isso? Então tá bom. Então a gente vai. Eu não estou vendo, mas eu continuo indo. Então Jesus queria ensinar para os discípulos que essa deveria ser a fé deles após a partida. E como eles teriam essa fé? Por meio da oração. Como aquele homem fez. Aumenta a minha fé. Me ajuda na minha incredulidade. Essa é uma fé robusta que persevera diante das oposições e diante dos desafios, né? Só que, se vocês olharem aí o versículo 29, que a gente está vendo de Mateus, versículo 29 não, versículo 20, perdão, Mateus 17, olha aí para o versículo, não parece ter uma aparente contradição? Qual que é a aparente contradição que tem aí, Henrique? Mateus 17 e 20. Qual que é a aparente contradição? Ele fala que se tiver fé do tamanho do grão de mostarda, vai desenvolver os montes. Mas ele começa falando que a fé é pequena. Jesus, peraí, tem alguma coisa errada aqui. O senhor acabou de dar bronca por causa de uma fé pequena. A gente fala que uma fé minúscula faz mover uma montanha, não consegui tirar um espírito do menino, o que aconteceu então?
parece uma contradição aqui. Então o que a gente faz? Vamos fechar a Bíblia, o cristianismo é uma mentira, vamos embora. Não é uma contradição, tem que ter alguma explicação aqui. Jesus não falaria coisas tão próximas e tão contraditórias. Jesus deve estar intentando alguma coisa aí. É o seguinte, geralmente a gente pensa no ensino do grão de mostarda porque o grão de mostarda é muito pequenininho. De fato, para aquela época, naquela região, o grão de mostarda era um dos menores que o pessoal conhecia. E o grão de mostarda é bem pequenininho mesmo, né? Mas o grão de mostarda, como ilustração, ele não tem apenas a ideia de ser um grão pequeno. Quando o grão de mostarda era usado como ilustração, era sim uma ênfase o fato dele ser pequeno, mas junto com isso tinha mais coisa. Tinha mais coisa além dele ser pequeno. Olha só o que diz aí Mateus 13. Mateus 13, 31 e 32. Mateus 13, 31. Olha só como Jesus usou essa ilustração em outra ocasião. E quando a gente lê um pouco mais para frente, possivelmente Mateus queira que nós tenhamos essas informações ou essa ilustração completa em mente. Olha aí Mateus 13, 31. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes. Até aqui é o que a gente geralmente lembra. Mas olha como continua a ilustração. E crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Então, peraí. A ilustração não é só que o grão de mostarda é pequeno. Qual que é a ilustração completa? O grão de mostarda é pequeno, porém, qual que é o complemento? Ele cresce, e cresce muito. Eu trouxe até uma informação técnica, né? Que diz assim, um dos comentários sobre o grão de mostarda fala: em torno do Mar da Galileia, o arbusto de mostarda pode chegar a mais de 3 metros de altura, alcançando por vezes até 5 metros, em casos excepcionais. Contudo, a altura normal desse arbusto é de 1,5 metro, mais ou menos. Então, sei lá, isso aqui, 1,5 metro, mais ou menos isso? Acho que é isso, mais ou menos, né? 1,5 metro. Só que esse 1,5 metro veio de onde? De onde que surgiu isso aqui? De uma semente que é a menor conhecida da época. Ou seja, na ilustração do grão de mostarda, a ideia é que de fato é algo pequeno, mas é algo que cresce, é algo que se desenvolve. Não é algo que continua pequeno, não é algo que fica pequeno para sempre. E com isso Jesus estava querendo dizer o quê? Olha, a fé de vocês, ela pode nascer pequena, mas ela tem que crescer. Para vocês enfrentarem as coisas que vocês vão enfrentar, inclusive esse desafio que vocês foram frustrados agora, a fé de vocês, ela tem que crescer. Ela existe. Ela pode ser pequena como um grão de mostarda, mas ela tem que dar espaço para crescimento. Ela tem que se desenvolver ao invés de permanecer pequena para sempre. Eles tinham que amadurecer espiritualmente para que a confiança em Deus permanecesse mesmo diante dos desafios persistentes e difíceis. Então, a situação que a gente pode imaginar é que talvez aqueles discípulos tivessem orado e 1, 2 vezes, mas o negócio não aconteceu. E talvez eles tenham entrado em desespero, em colapso ali. Peraí, não deu certo. Gente, a gente vai morrer, sair correndo, acabou, deu tudo errado. Mas Jesus fala, não, a fé de vocês não pode ser assim para sempre. A fé de vocês é verdadeira, vocês têm fé, mas é uma fé pequena. Ela tem que se desenvolver como o grão de mostarda. Então talvez essa seja a ideia aqui. E me parece que faz bastante sentido. Então isso nos lembra que a nossa fé tem que se desenvolver. O crente não pode ter uma confiança em Deus sempre pequena, apequenada. Por isso que a nossa mensagem central aqui diz exatamente isso. Os discípulos de Jesus devem nutrir uma fé crescente, perseverante e dependente. Agora, algumas lições finais que a gente pega desse trecho todo aí. É interessante você perceber que Jesus permitiu o fracasso público daqueles homens para que eles aprendessem essa lição.
Os discípulos falharam. Foi vergonhoso ou não? Imagina, sei lá, eu pedi para o estagiário, mas o estagiário fez tudo errado, não resolveu. Sei lá, com carão. E Jesus permitiu o fracasso desses homens, para que eles aprendessem essa lição. Então, isso nos ensina que o modo como a gente experimenta os nossos fracassos e desilusões, a gente tem que ter uma postura diferente. A gente muitas vezes tem, diante dos fracassos, das frustrações, das desilusões, a gente tem uma resposta de raiva, de frustração, de indignação, de tristeza, quando na verdade a gente pode olhar para essas oportunidades, para essas situações de frustração, como uma oportunidade para que a nossa fé cresça. Ao invés da gente ver essas frustrações como uma tesoura que corta a nossa fé, a gente pode ver essas situações como como chama o negócio? Regador. Como regador que faz com que a nossa fé se enrobusteça ainda mais. Tudo é uma questão de perspectiva. A vida cristã envolve você encarar as coisas pela perspectiva correta. Jesus permitiu esse fracasso daqueles homens. Jesus já tinha dado a eles sucesso da outra vez, mas agora ele queria ensinar algo para aqueles homens. E ele permite até mesmo o fracasso público deles, para que eles aprendam. Então, o modo como a gente vê as nossas dificuldades, as nossas frustrações, a gente tem que trocar a murmuração e o questionamento por uma postura mais aberta, didática de Deus. Deus usa frustrações grandes para nos ensinar. E eu tenho que aprender com elas, ao invés de questionar Deus e murmurar. E assim a minha fé vai aumentando. Além disso, Deus deseja, como eu falei, que nós cresçamos em confiança e dependência. E pelo ensino todo aqui, pela postura do Pai que a gente viu, pela súplica que ele fez, e pelo que Jesus fala ao final, qual é o antídoto para uma pequena fé? Qual que é o adubo da pequena fé, para a pequena fé crescer? O que eu preciso fazer para que a minha fé cresça? Eu tenho que pedir auxílio, eu tenho que orar. Uma vida de oração. Agora pergunta, vocês têm que ser honestos, hein? Vocês oram suficientemente? Eu vou dizer por mim, eu não oro tanto quanto eu devia. Eu não oro. Eu tento me disciplinar, às vezes, para orar. Em situações que eu falei, não, sempre que eu fizer isso eu vou orar. Mas muitas vezes eu falho. Tem alguém aqui que é completamente satisfeito com sua vida de oração? Falando, minha vida de oração é fantástica. Eu oro igual Daniel, 3 vezes ao dia, não tem problema nenhum, tô de boa. Todo mundo tem insatisfação com a sua vida de oração. Vocês acham que a nossa igreja é uma igreja que ora muito? Não, vamos dizer, uma igreja que valoriza a oração. Por exemplo, manhã de oração. Quantas pessoas vêm na manhã de oração? 4, 5 pessoas. Jovem, falando do nosso grupo, eu não me lembro de ver, ou talvez 1 ou 2 ali. Por quê? Será que isso não é uma evidência de que a nossa fé esteja pequena? Porque se uma fé cresce diante da oração e a gente ora pouco, a gente espera realmente que a nossa fé seja forte, seja grande? Acho que a gente tem que talvez colocar prioridades na nossa vida espiritual e falar, Senhor, eu preciso, porque quando a porca torcer o rabo, quando a coisa apertar, quando a tempestade vier, eu vou fraquejar. Eu vou vacilar, eu vou sentir medo, eu vou oscilar, eu vou recorrer ao Senhor, mas eu tinha que ter me preparado, eu tinha que ter investido nisso, eu tinha que ter orado mais, e eu não orei. Então esse texto nos ensina que as circunstâncias do texto, o ensino do texto todo, nos ensina que de fato o antídoto para uma fé pequena é uma vida de oração. E o texto parece indicar que é uma oração persistente. Uma oração persistente. Como eu falei, os discípulos possivelmente oraram 1, 2 vezes, mas em determinado momento pararam. E oração persistente é uma ênfase na Bíblia. Vocês devem lembrar pelo menos de 1 Tessalonicenses 5, que fala, orai sem cessar. Efésios 6 fala que a gente tem que viver com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. E para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ou seja, tem que orar o tempo todo, constantemente. A gente estava falando sobre
alegria, né, no chá das moças, e a Sofia falou, foi a Sofia que perguntou, né, mas significa que eu tenho que estar alegre o tempo todo? Tá? É a mesma coisa do orar sem cessar, alegrai-vos sempre, né? O que quer dizer isso, essa coisa sem cessar? Significa que eu tenho que estar o tempo todo lá ajoelhado, lá orando? Não, significa que eu tenho que constantemente, a qualquer oportunidade, frequentemente, regularmente, estar orando. Surgiu uma coisa aqui, poxa vida, deixa eu fazer uma oração aqui. Olha que legal, consegui uma entrevista de emprego. Olha que legal outra coisa, olha essa mensagem, Senhor, obrigado. Essa coisa constante, uma oração perseverante. E mais, Jesus em Lucas 18 fala, ele conta uma história sobre, e ele diz que essa história era para o ensino de orar e nunca desanimar. E ele conta lá a parábola da viúva insistente. Pede. Né? Vocês se consideram perseverantes na oração? Vocês já tiveram que orar por alguma coisa durante muitos anos? Já tiveram que fazer isso? E Deus parece não responder? Ou pelo menos responde com não, né? Já aconteceu isso com vocês? Geralmente o jovem não tem esse histórico. E quando o jovem se vê diante disso, ele fala, peraí, até ontem as orações que eu fazia eram atendidas rápido. Agora eu estou orando e a coisa não está mudando. Eu estou orando e a coisa não está acontecendo. Eu estou orando e as circunstâncias não estão mudando. Eu estou orando e o vento está batendo. Eu estou orando e a tempestade está vindo. Senhor, e aí? Tá demorando já. Eu já orei 3 vezes. Eu já orei por 3 dias. Eu já orei por 3 meses, 3 semanas. E se Deus quiser que você ore por 3 décadas? Você tem que orar e nunca desanimar. Essa é a grande fé. É a fé que ora quando as coisas demoram. Mas não é uma fé que ora questionando, não é uma fé que ora murmurando, é uma fé que ora e fala, Senhor, eu não estou vendo nada, estou na neblina. Mas o Senhor está me conduzindo. Então acalma o meu coração, conduza o meu coração, dê paz ao meu coração, me ajuda a ver os seus atributos em ação, me ajuda a ver a sua bondade, o seu amor em ação, me ajuda, me conduza, porque senão eu vou vacilar. Então a fé perseverante, ela fortalece, a oração perseverante fortalece a nossa fé. E é por isso que a gente fala que os discípulos de Jesus devem nutrir uma fé crescente, perseverante e dependente. Então está aí. Versículos explicados, devidamente aplicados, e não sei vocês, mas esse encontro que Jesus teve com esse pai, eu acho que a impressão que eu tive é que ele é muito desafiador para nós, porque ele toca em pontos que a gente às vezes é um pouco negligente. O que vocês acham? Impressões de vocês aí, de tudo que a gente falou? Comentários? Eu acho que o problema com a nossa vida de oração é que muitas vezes a gente perde a noção da grandiosidade da salvação que a gente recebeu. Da mudança que Deus fez na nossa vida. E por não ter a noção plena é muito difícil, porque é algo infinito. Mas por não ter uma noção suficiente do quão grande foi isso, a gente negligencia a oportunidade de ter contato direto. De orar, de agradecer, de saber que Ele nos ama e que isso é fenomenal, fantástico. E a gente vive e às vezes nem lembra disso. A fé pequena nubla isso da gente, né? Tira isso da gente. A gente deixa isso muito distante. Né? E a gente acaba negligenciando isso. O que mais? A questão da gente ser negligente com o conteúdo da nossa vida. Também. Fazer orações muito mecânicas. Tem que orar, sou crente, tá? Comer, tem que orar. E esquecer que é um momento solene, né? Que você está falando com o Senhor. Então, o conteúdo da oração é importante. E, assim, até o que você falou, né? Aconteceu alguma coisa, Senhor, obrigado, isso é uma oração. Sim. Então, acho que o conteúdo a gente tem que levar em consideração, né? Não só a coisa religiosa. E assim, esse texto, ele é bonito porque ele mostra como a oração é de coração aberto. O pai falou, eu creio, me ajuda na minha incredulidade. É revelar para Deus os paradoxos do nosso coração. Falar, Senhor, eu te amo, mas eu quero pecar. Me ajuda a vencer esse pecado. Mexe na nossa perspectiva de oração. Senhor, eu quero confiar, mas eu estou com medo. Me ajuda. Isso é uma oração. É aquela oração que a gente vê nos Salmos.
A gente vê o salmista orando, falando, como que esse cara tem a coragem de fazer uma oração dessa? Senhor, o senhor esqueceu de mim? O que você pensa que é para orar assim, Davi? Você tá muito saidinho. Mas o que Davi tá fazendo? Ele tá abrindo o coração. A oração é isso. É isso daí. Quem mais? Diga, Maurício. Eu acho que o que mais nos atrapalha também é o nosso comodismo. A gente tem muitas bênçãos que Deus nos dá, que a gente mal agradece por elas e mal pede por outras coisas que não envolvem necessariamente bens materiais. Porque, olhando pelo nosso país, a gente não tem perseguição religiosa, nossa fé, a gente não é perseguido quase, um vizinho ou outro ali na faculdade, no trabalho. Então, olhando para outros lugares onde a fé é mais provada, a oração é mais viva. Você precisa de uma fé mais forte, né? O que mais? Eu acho que a oração, a gente tem muita impressão que a gente está só falando, né? E eu acho que a gente é muito ligado a querer fazer algo, sempre. Essa autonomia do que a gente está fazendo. Acho que o estudo bíblico a gente até aceita melhor a prática, porque você está lendo, você está se esforçando, você está exercendo algo que está Sim, tem uma prática ali, né? Então você acredita que você vai ter um resultado, né? Sim. E aí você fala, pô, eu vou ficar aqui falando e orando, e será que isso tem efeito? Será que isso tem poder? Porque é um poder que talvez não venha da gente, né? Vem de Deus, né? Sim. Só Porque conhecimento bíblico, eu leio, eu adquiro aquele conhecimento bíblico. Isso a parte das questões de Deus nos dá entendimento e tudo mais. Mas, mecanicamente, se eu não sei uma coisa, eu vou até a Bíblia, agora eu sei. Agora, oração é 100% dependente. Exatamente. O que mais? Eu gostei muito da definição que você trouxe da diferença entre pequena fé e grande fé, eu concordei, só que eu acho difícil diferenciar a pequena fé da fé demonstrada pelos incrédulos também. Porque muitas vezes os incrédulos eles apresentam essa pequena fé, no sentido de que quando eles têm alguma coisa, eles falam, nossa, como Deus é bom na minha vida. Posso dar um exemplo, por exemplo, que na minha casa, meu pai é incrédulo, mas toda vez que ele recebe um dinheiro, alguma coisa assim, nossa, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Então, é muito difícil, né, eu acho, diferenciar essa pequena fé dessa fé também, não sabe, pelos incrédulos. Eu acho que aí essa dificuldade de diferenciar, a parte das questões de salvação e tudo mais, né, mostra que às vezes, mostra o quão fácil é você confiar quando as coisas vão bem. E às vezes pode ser que um crente tenha uma atitude muito semelhante à confiança, ao otimismo de um incrédulo, porque tem uma pequena fé. Então acho que, às vezes essa coisa fala, peraí, mas o incrédulo às vezes ele é otimista também, ele fala, que bom que deu certo, tal. E às vezes o crente imita isso. E Jesus fala que isso é uma fé pequena, ele não pode continuar nessa fé pequena. Essa fé tem que crescer para aguentar as tempestades, as coisas que vêm. Então, realmente, às vezes a gente percebe que o crente ele se comporta de modo muito próximo do que o incrédulo faz, assim, de otimismo, de uma coisa vaga, uma coisa sem raiz. Então, é realmente um desafio. Isso aí. A gente não fala que bom que Deus. Hã? A gente não fala que bom que Deus. O que mais? Diga, Nicholas. Eu estou exercendo essa grande fé, porque em momentos de crise, é normal na vida a gente ver as pessoas abaladas. Sim. Mas assim, é só um indicativo de que você tem uma grande fé, que você continua persistindo naquilo mesmo abalado. Eu acredito, Nicholas, que todos os exemplos da Bíblia que a gente vê de dificuldade, de sofrimento, de frustração, elas são acompanhadas justamente pela persistência, pela perseverança. Então, eu acho que, para saber se a gente tem uma grande fé ou não, eu acho que a gente tem vários indicadores. Né? A nossa perspectiva de oração. Peraí, como que é o conteúdo da minha oração? Será que é um conteúdo muito focado nas coisas que eu quero, e eu nunca olho para as outras coisas que Deus faz? Então, quando vier a tempestade, eu já sei de antemão que ela vai estar fraca. Mas, eu acho que um indicativo é justamente a perseverança, é o não desânimo. Então, como saber que eu tenho uma fé grande? Quando a tempestade vier e eu continuar confiando em Deus. Então, eu tenho que me preparar para isso. E quando eu estiver lá, eu vou ter um testemunho dessa fé. É o que acontece, por exemplo, com Daniel. Daniel vai levado para a Babilônia, no meio de toda a pressão, no meio de toda a dificuldade, ele se mantém confiante em Deus, se mantém lá orando, se mantém firme. Os amigos dele, o
Sadraque, o Mesaque, o Abidnego lá, confiantes em Deus também. A gente vai passar por isso e vamos lá. A gente não vai desobedecer a Deus. Vamos adiante. Os discípulos no Novo Testamento, quando a perseguição veio, como que eles mostravam a fé deles? Nós não vamos parar de pregar o evangelho. Então eu acho que a pressão revela isso. E a Bíblia diz que isso acontece porque em 1 Pedro, e especialmente em 1 Pedro, é dito que 1 Pedro e Tiago, né, falam que as provações elas revelam o valor da nossa fé. Então não é que Deus mostra que a nossa fé, se a nossa fé existe ou não, mas durante o fogo, durante a pressão, durante a dificuldade, aquilo que é valioso é colocado em evidência. Então, durante as pressões e dificuldades, a fé firme, ela se faz presente. Você fala, poxa, eu esperava que numa circunstância dessa eu estaria detonado, mas Deus tem me sustentado nisso. Então, como que você sabe durante a provação se você tem uma grande fé? Se você está perseverando. Se mesmo com medo, às vezes, mesmo com insegurança, mesmo com às vezes algum vacilo, você fala, não, peraí, eu vou continuar confiando em Deus, eu vou continuar ouvindo o que Ele está falando aqui, eu não vou desanimar, eu vou controlar as minhas palavras, eu não vou questionar a Deus, eu não vou murmurar a Deus. Você exerce disciplina própria, você confia naquilo que está ali, mesmo que você não esteja vendo tudo acontecendo. Então, durante a provação é isso. E antes, você consegue ter alguns indicativos, se a sua fé cresce ou não, pelo modo como você vive as coisas da vida cristã, né? A sua vida de oração e tudo mais. Deu para entender isso que eu quis dizer? É de fato, é a aprovação que vai colocar em evidência essas coisas. Mas acho que tem coisas que a gente pode fazer antes para saber, e durante a aprovação, a Bíblia fala que, durante as dificuldades, as frustrações, a Bíblia fala que isso vai colocando em evidência, vai nos forçando também ao crescimento. E esses indicativos de autodisciplina, o salmista fala isso, ó, eu vou colocar a mão na minha boca para eu não falar mal do Senhor diante dos ímpios enquanto eu estiver sofrendo. Isso é uma coisa de fé forte. Um crente que tem uma fé fraca, quando ele passa por dificuldade, ele começa a murmurar para o cara do lado do escritório. Ele começa a murmurar para o cara da faculdade. É uma fé fraca. É uma fé que não está confiando em Deus. E ele desabafa com um amigo incrédulo ao invés de desabafar com Deus. Então, acho que tudo isso daí mostra a força da fé, a grandeza da fé nos tempos que a gente tem falado aqui. Certo? E aí? A gente precisa de uma fé mais forte, né? Então, como que a gente pode orar? Igual o Pai, né? Eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Então vamos orar. Senhor, nós cremos no seu poder, nós sabemos da sua onisciência, nós temos conhecimento da sua bondade, da sua justiça, da sua santidade. Nós sabemos que o Senhor tem toda a nossa história, não apenas escrita, mas carinhosamente, amorosamente escrita. Antes que nós existíssemos, o Senhor escreveu cada um dos nossos dias. Tua palavra diz que o Senhor cuida de nós como um pai, e muitas vezes a nossa fé, a nossa confiança no Senhor é pequena. Não porque o Senhor não dá evidências do cuidado, não porque o Senhor não dá evidências das respostas, não porque o Senhor não age em nosso favor diariamente, mas porque os nossos medos, as nossas inseguranças, as circunstâncias tiram de nós, nublam de nós essas convicções. Mas ajuda-nos, Pai, a encarar tudo por uma outra perspectiva. Que diante da incredulidade nós nos aproximemos mais do Senhor, ao invés de nos afastar. Que diante das tempestades, que nós perseveremos e nós nos vigiemos para que cresçamos no meio disso tudo e reafirmemos a nossa confiança no Senhor, ao invés de questioná-lo, ao invés de acusá-lo, ao invés de desconfiar do Senhor. Que enquanto nós estamos livres da dificuldade, da frustração, do desânimo, que nós cresçamos, que nós amadureçamos, que a nossa fé não seja para sempre um grão de mostarda, mas que ela cresça como um grande arbusto, firme, forte, e que assim nós sejamos confiantes no seu poder, na sua graça, no seu amor, desde já, para que quando as tempestades vierem, nós reajamos do jeito certo, nós tenhamos uma postura adequada. Ajuda-nos a agir preventivamente, corretivamente, e permanecer firmes se estivermos passando por algo assim. Abençoa nosso tempo de congraçamento e ajuda-nos
a colocar essas coisas em prática, leva-nos em segurança para casa, enfim, nos acompanhe em tudo, Pai, porque somos totalmente dependentes do Senhor. Em nome de Jesus, nosso Salvador, que nós oramos agradecidos. Amém.